Jesus Cristo foi o maior homem que pisou na face da terra. Sua vida foi uma vitória para toda a humanidade. No entanto, ele também foi o homem que mais sofreu em todo o mundo. Hoje, nós vamos mostrar as dimensões do sofrimento de Jesus, dando uma ideia do quanto o Senhor Jesus sofreu, e revelaremos que por você, o Mestre é capaz de dar sua própria vida. Eu sou o documentarista mascarado, e sejam bem-vindos para esse vídeo. Em nenhum filme ou representação se pode mostrar o verdadeiro sofrimento de Jesus. Não pense que ele sofreu apenas na crucificação. Sua vida foi de muito sofrimento. Enquanto o Mestre esteve na terra, era 100% homem e 100% Deus. E por ter estas duas naturezas, Jesus viveu uma vida como a gente. Sorriu, chorou, teve sentimentos e sofreu, como qualquer um de nós. Na sua vida, Jesus sentiu tudo o que sentimos. No deserto, foi provado pelo diabo, o qual queria que a todo custo Cristo pecasse e não fosse capaz de redimir a humanidade. Mas o nosso Mestre esteve firme durante todo o trajeto e não cedeu às ciladas do inimigo. No entanto, Jesus teve que passar pelo sofrimento da morte para que as Escrituras sagradas fossem cumpridas. No segundo ponto do sofrimento do Senhor, pontuamos o Getsemane. Nesse local, esteve entristecido e muito angustiado. E sua alma estava tão triste que chegava à morte. Orava tão intensamente que o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue. Segundo a medicina, esse evento é chamado de hematidrose, ou suar sangue. É um fenômeno raríssimo, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. Apenas um ato destes pode causar o rompimento das finíssimas veias capilares, que estão sob as glândulas sudoríparas. Jesus orava para que Deus passasse aquele cálice dele, se isso fosse possível. No entanto, não havia outra forma, e Jesus precisava morrer para que todas as pessoas tivessem a chance de voltar para os braços do Pai Celestial. Então, Cristo aceitou isso e decidiu pagar por todos os pecados da humanidade. Satanás não gostou desta decisão, e quando viu que ele não iria desistir, resolveu dar a morte mais terrível possível ao Filho de Deus. Jesus também sofreu por causa da traição de Judas. Imagine passar anos da sua vida com uma pessoa que se diz seu amigo, e essa pessoa de repente te troca por uma pequena quantia de dinheiro. Com toda certeza, você iria ficar decepcionado, e foi isso o que Jesus sentiu. Segundo a Bíblia, Judas o traiu por apenas 30 moedas de prata, o entregando às autoridades para ser julgado injustamente. Cristo teve acusações falsas e não achavam nenhuma convincente, afinal, todos mentiam. Mesmo diante destas acusações, Jesus não falava uma palavra, até que o sumo sacerdote disse o seguinte. Jesus, porém, guardava silêncio. E, respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Só por essas palavras verdadeiras, Jesus foi condenado, e em um gesto de zombaria, os que estavam ali, cuspiam em seu rosto, davam murros, e outros o esbofetavam, dizendo para Jesus, que ele profetizasse, quem o tinha batido. Cristo foi até Pilatos, que o mandou açoitar. Aqui, temos outro ponto do sofrimento de Jesus. Esse tipo de castigo possuía um chicote feito de várias tiras de couro, nas quais eram colocados pedaços de ossos, ou chumbo nas extremidades. Esse castigo era tão cruel, que nenhuma pessoa de cidadania romana poderia sofrer esse flagelo. O condenado ficava preso a uma coluna, pouco elevada ou baixa, e, sem roupa na parte superior do corpo, e com as mãos amarradas, expondo suas costas, recebia os golpes com toda a força de homens muito fortes, cujos números variava de 2 a 6 indivíduos.
Muitas pessoas que levavam esse castigo, nem sobreviviam para contar a história. As chicotadas rasgavam a carne, rompiam os vasos sanguíneos, e os ferimentos podiam ir da barriga ao rosto, como consequência das tiras enroscadas nessas regiões. Como se não bastasse, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, o vestiram com uma veste de púrpura, e lhe davam bofetadas. A coroa deve ter entrado na cabeça de Jesus, o fazendo sangrar. Imagine como foi terrível, um espinho entrando na sua cabeça, e rasgando sua pele e quem sabe até os olhos. Foi terrível, não é? Mas não acabou por aí. Logo após, temos a sua crucificação. O Filho de Deus tinha que carregar sua cruz até o local chamado Gólgota. Durante esse percurso, por causa de estar extremamente fraco e debilitado, ele não conseguiu levar sua cruz sozinho, e precisou de ajuda. Chegando ao lugar, Jesus foi colocado em uma cruz que nem foi feita para ele, e com certeza, sofreu mais por causa disso, com pregos nas mãos e nos pés, lhe causando uma dor lancinante e aguda. Levantaram a cruz, e quando a mesma entrou no buraco, causou uma batida terrível, que rasgou as mãos e os pés de Jesus. A crucificação deu a Jesus uma morte lenta, extremamente dolorosa e agonizante. Os joelhos foram flexionados a 45 graus, e o mestre foi obrigado a suportar seu peso com os músculos da coxa, e por não ser uma posição muito agradável, em poucos minutos leva câimbras. O peso de Jesus estava todo nos seus pés. Assim, com o estiramento dos músculos dos membros inferiores, o peso do seu corpo era transferido para os pulsos, braços e ombros. Depois de um tempo, após ser colocado na cruz, seus ombros foram deslocados, e logo após, seus cotovelos e pulsos também se movem. O resultado deste acontecimento dos membros superiores levou a um alongamento em seus braços. Após o deslocamento dos pulsos, cotovelos e ombros, o peso de seu corpo sobre os membros superiores levou à tração do músculo peitoral, maior em seu tórax. A força da tração causou o deslocamento da caixa torácica para cima e para fora. Seu tórax se manteve em posição respiratória de inspiração máxima, e para conseguir respirar, Jesus tinha que fazer um esforço muito grande em seu corpo. Para respirar, Jesus tinha que empurrar os pregos nos seus pés para baixo, para poder levantar seu corpo, permitindo que a caixa torácica se movimentasse para dentro e para fora, para expirar o ar dos pulmões. Os mesmos estavam em posição constante de inspiração máxima. Jesus não podia facilmente se mover em torno dos pregos, pois os músculos das pernas estavam extremamente fatigados, com câimbras severas, e numa posição anatomicamente comprometida. O sofrimento era tamanho que, acredite se quiser, todos os seus ossos poderiam ser contados. O mestre estava todo envolto em sangue, e muito debilitado. Além desse sofrimento, as pessoas que estavam ali zombavam dele, mas Jesus permanecia calado, o que surpreendeu o ladrão que estava do seu lado. Como podia um homem sofrer tanto e não falar nenhuma palavra? Então ele reconheceu que não era uma pessoa normal que estava perto dele, mas sim o próprio Deus, e logo entregou sua vida nos últimos instantes que o restavam. Jesus pode ter ficado pregado na cruz por 6 horas, segundo o Evangelho de Marcos. Houve trevas sobre toda a terra, da hora sexta até a hora nona, até que o Senhor disse com grande voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Então o mestre, dando um grande brado, morreu, e o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Naquele momento, Satanás foi derrotado, abrindo a porta de acesso até Deus. Mas apesar daquela imagem de um Cristo cheio de sangue e feridas mortais, no terceiro dia, em um domingo, esse mesmo Jesus ressuscitou, e em corpo glorificado, apareceu para muitas pessoas, esteve aqui por mais alguns dias, e retornou ao céu, onde hoje está sentado à direita de Deus, onde é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós temos a esperança de um dia o vê-lo face a face e viver com ele para todo sempre. E todos temos a certeza que vamos viver esse dia. E se você, que ainda está indeciso quanto servir a Deus, vou te dizer apenas uma coisa: Jesus não morreu por você à toa. Ele está vivo e voltará em breve. Até mais.